Fala galera, tudo beleza com vocês? Lucas Padão do canal Quem é Satoshi aqui novamente com um vídeo semanal falando sobre Bitcoin e mercado, e no vídeo de hoje vamos mostrar com alguns dados e informações como hash rate e Lightning Network como é na queda no preço baixo do Bitcoin e de vários outros ativos que surgem as melhores oportunidades. Vamos ver como a rede está evoluindo, como várias oportunidades podem surgir mais para frente e quais são os cuidados que devemos ter nesse momento. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Preço do Bitcoin sendo cotado muito próximo aí dos 20 mil dólares, o preço recuperou um pouco, estava próximo de 18 mil dólares, mas recuperou um pouco nos últimos dias junto com o mercado global. Eu já mostrei para vocês aí essa correlação entre o mercado financeiro tradicional e Bitcoin, mais especificamente o mercado dos Estados Unidos, que ainda é o cara que manda no mundo. Então aqui vocês podem ver o SP500 e o Bitcoin nessa escala logarítmica para que seja mais fácil aí perceber que a queda do Bitcoin começou a ocorrer de forma mais intensa quando o SP começou a cair também, o que tem a ver com a taxa de juros nos Estados Unidos. Mas antes de entrar nesse detalhe, então, o preço do Bitcoin sendo cotado próximo de 20 mil dólares, e no vídeo de hoje eu quero mostrar por que muitas oportunidades estão surgindo. Mas antes disso, se você curtir esse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e seguir também as redes sociais do Quem é Satoshi, onde eu posto conteúdo diário sobre Bitcoin, memes e outros assuntos. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês o Fear and Greed Index, que é um indicador que a gente mostra com frequência aqui, que já está há bastante tempo mostrando medo no mercado. E a gente sabe que é sempre bom, do ponto de vista de bons ativos, comprar quando todo mundo está com medo e vender quando todo mundo está ganancioso. Então, nos momentos em que esse indicador estava no verde aqui, geralmente eram momentos em que o preço do Bitcoin estava nas máximas e que não era um momento tão interessante, assim tão atraente quanto outros momentos para comprar o Bitcoin. Lembrando sempre que o Bitcoin ele passa por ciclos, geralmente de 4 em 4 anos, então pensando no longo prazo aí, talvez nada disso seja tão relevante, mas para quem acabou de entrar no ativo e está preocupado com as quedas, é importante entender esses ciclos. E aqui quero mostrar também a hash rate do Bitcoin, que é basicamente a força computacional do Bitcoin, o que define o quão segura é a rede do Bitcoin. E estamos aí numa máxima histórica. Então, apesar do preço caindo, para aqueles bitcoinheiros que realmente entendem os fundamentos, estão vendo que a rede está cada vez mais robusta e o propósito do Bitcoin está cada vez se cumprindo de forma mais confiável, né? Com a hash rate do Bitcoin e com a rede se tornando cada vez mais robusta. Aqui eu quero trazer uma notícia também da Kryptonizando, que fala sobre a Lightning Network, que atingiu a máxima histórica aqui, então a capacidade de processamento da Lightning Network, que é basicamente um segundo layer do Bitcoin, fora da blockchain do Bitcoin, então uma segunda camada aí do Bitcoin, que permite pagamentos muito rápidos, instantâneos e com zero custo. É o que é utilizado para comprar o famoso cafezinho. Eu já fiz compras de valores baixos com Bitcoin utilizando a Lightning Network e funciona muito bem. É como se fosse um Pix, só que ao invés de usar o real, que é uma moeda que se desvaloriza ao longo do tempo com a inflação de forma constante, oscilando pouco, é verdade, mas se desvalorizando de forma constante, o Bitcoin, apesar de ainda ser muito volátil, vem mantendo aí seu poder de compra ao longo do tempo e se valorizando bastante, né? Então a Lightning Network está se tornando cada vez mais útil aí e a capacidade dela está aumentando junto com a hash rate. Então os fundamentos aí para o Bitcoin estão apenas melhorando, embora o preço esteja caindo, o que é um sinal muito interessante para quem quer acumular mais desse ativo. Outros indicadores interessantes em relação ao preço do Bitcoin são esses aqui que eu estou mostrando na tela. Então, quando traçamos a tendência de preço do Bitcoin em escala logarítmica e traçamos linhas aí de limites superiores e inferiores, a gente observa que o preço do Bitcoin saiu dessa tendência recentemente, algo que poucas vezes aconteceu, e nas últimas vezes em que isso aconteceu, demonstrou um fundo. Então, já aconteceu anteriormente. É importante lembrar que o acontecimento passado não necessariamente vai refletir a tendência futura, mas é bom principalmente para aqueles novatos entender esses ciclos e observar aí como estamos
possivelmente em um fundo em relação ao preço. O mesmo pode ser observado com outros modelos, como o Stock to Flow, que leva em consideração os períodos de halving, oferta e demanda do ativo, do Bitcoin no caso, e o Bitcoin Rainbow Chart. Eu gosto muito desse indicador, desse gráfico aqui, pois ele é muito didático, muito visível, muito fácil de compreender, pois ele utiliza esse esquema de cores, onde quanto mais próximo aí do vermelho, mais próximo de um potencial topo, e quanto mais próximo do azul aqui, que é o caso em que estamos agora, mais próximo de um potencial fundo, e é exatamente o que estamos vendo. Outra coisa interessante é que o número de wallets de carteiras com mais de um Bitcoin está aumentando, o que mostra que provavelmente aquelas pessoas que têm mais de um Bitcoin, ou seja, que de repente já têm um capital um pouco mais significativo e que já conhecem um pouco mais do ativo, estão acumulando Bitcoins, não vendendo Bitcoins nesse momento, mas a gente sabe aí, né, que geralmente o smart money acaba aumentando seus aportes em momentos de baixa e vendendo, né, ou fazendo hold do ativo em momentos de alta. Mas nem todas as notícias aí são positivas. Claro, é um momento muito interessante, potencialmente veremos momentos interessantes pela frente aí para o aumento gradual nos aportes aí, então, mas devemos levar em consideração também os riscos, e quero falar um pouco aqui. E os riscos, na verdade, são muito óbvios para quem acompanha os vídeos semanais aqui, já está entendendo um pouco mais dos ciclos do Bitcoin. Se continuarmos vendo um cenário onde as bolsas continuam caindo no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, temos vários problemas globais, macroeconômicos, políticos, então, em vários países com inflação alta, consequência, por sinal, da expansão de base monetária, com problemas energéticos também e conflitos na Europa. Então, caso as taxas de juros dos bancos centrais continuem subindo, podemos ver novas quedas no mercado de ações nos Estados Unidos, na Europa, em vários outros países. Isso pode afetar negativamente os ativos de renda variável, e o Bitcoin aí estando incluso no meio, né, desses ativos de renda variável. Ainda existe muito essa correlação. Pode ser que em algum momento as pessoas percebam que o Bitcoin está parte de todo esse sistema, com manipulação de taxa de juros, com inflação. Por definição, é um ativo que não pode ser inflacionado, pois inflação é a expansão de base monetária, e existe uma quantidade máxima de 21 milhões de Bitcoins que podem ser emitidos. Mas enquanto isso, ainda há essa correlação muito forte, e como a tendência nos principais países envolvidos ainda é de altas taxas de juros, de inflação e potencialmente de perda aí na renda variável, pode ser que o Bitcoin acompanhe, pode ser que vejamos aí novas mínimas no preço do Bitcoin, como vocês podem ver aqui no gráfico, o preço do Bitcoin que vem se recuperando um pouco, pode ser que vejamos novas mínimas, mas é interessante lembrar aí que todos os indicadores mostram que o preço está muito próximo da mínima histórica aí, né, desse ciclo, mínima histórica não, da mínima desse ciclo, né, pois geralmente a cada ciclo a mínima aumenta. E devemos levar em consideração também que a rede está se tornando cada vez mais segura, com a Lightning Network avançando e com a hash rate, né, a força computacional do Bitcoin. Então, bitcoinheiros preferem bitcoins a um preço baixo, com bastante força computacional e com a Lightning Network funcionando cada vez melhor. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem nos comentários se vocês estão aumentando os aportes aí em Bitcoin, ou se vocês estão com medo, se vocês estão esperando o mercado cair um pouco mais. Como é um mercado muito volátil, devemos lembrar também do risco, né, de perder boas oportunidades, e eu particularmente acho mais arriscado não ter nada de Bitcoin do que ter uma parcela aí da carteira. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, um grande abraço e até mais.